As Três Idades da Vida Interior do terceira parte, da página 327 até 330. Sobre a vida espiritual e a verdadeira mística. É certo que não se altera o eixo da vida espiritual, nem se exagera a importância dos dons do Espírito Santo em detrimento das virtudes teologais, ao demonstrar com os melhores mestres da espiritualidade em que deve consistir no caminho iluminativo o progresso da fé, da esperança e da caridade. Do mesmo modo, ao ensinar com São João da Cruz, como essas três virtudes são purificadas durante a noite do Espírito, e como seu motivo formal brilha cada vez mais, semelhante a uma estrela de primeira grandeza nessa superior escuridão, não se exagera a importância dos dons em detrimento das virtudes teologais, mas se mostra sua plena harmonia. Também não se diminui o valor das virtudes ao declarar em que consiste a heroicidade dessas mesmas virtudes no caminho unitivo dos perfeitos, como descrevem os grandes místicos. São João da Cruz, longe de exagerar a importância dos dons em detrimento das virtudes teologais, quase não os menciona. Ao contrário, fala continuamente da fé, da esperança e da caridade. Seria injusto acusá-lo de ignorar o valor dos dons. Assim como seria errado supor que o santo incorre em um falso sobrenaturalismo que despreza o homem, apenas porque sublinha a abnegação necessária para alcançar a mais elevada perfeição. A fé de que nos fala o autor da Noite Escura não é apenas aquela que adere aos mistérios revelados, mas pela influência dos dons de inteligência e sabedoria, que ele mal menciona, torna-se penetrante e suavíssima, comunicando uma experiência de luz e de sabor espiritual. Será diminuir a fé expor em que consiste essa virtude em seu pleno desenvolvimento, quando começa a produzir todos os seus frutos? Certamente não. Tampouco se sacrifica o regime das virtudes ao dos dons, quando se ensina qual é a natureza da fé iluminada pelos dons, fides donis illustrata, como explicaram tantos tomistas de grande autoridade. Nem se rebaixa o valor do raciocínio, quando este prepara a mente para a visão simples da verdade, lex intuitus veritatis, de que fala Santo Tomás de Aquino a propósito da contemplação circular, na Suma Teológica, segunda seção da segunda parte, questão 180, artigo 6º. O fato de o discurso lógico ficar suspenso nessa contemplação não significa que se deva abandoná-lo fora dela. Da mesma maneira, 2. Ninguém pretende diminuir a importância do estudo da doutrina sagrada quando se afirma que esse estudo deve ser feito com tanto amor à divina verdade, que nos disponha à união com Deus. União que é superior ao próprio estudo. Suma Teológica, segunda seção da segunda parte, questões 166 e 167, sobre a aplicação ao estudo e sobre a curiosidade. Procuremos, pois, não nos deter apenas na superfície das palavras, mas ir ao essencial, com um são realismo, pois poderia acontecer que, ao defender a superioridade das virtudes teologais sobre os dons, acabássemos diminuindo essas mesmas virtudes, se desprezássemos o valor das inspirações do Espírito Santo, que fazem crescer continuamente o espírito de fé, de esperança e de amor a Deus. Correria-se assim o risco de cair em um moralismo que exagera a importância da prudência humana, em detrimento da união com Deus. Quando um tomista se vê diante da necessidade de ensinar um curso de teologia mística, é certo que deve tratar explicitamente da contemplação infusa, primeiro latente e depois manifesta, de seus sinais, de sua natureza e de seus efeitos. Não lhe é lícito omitir, a esse respeito, os testemunhos de Santa Teresa de Jesus nem de São João da Cruz. Ao contrário, deve procurar explicá-los teologicamente segundo os princípios de Santo Tomás de Aquino. E não se trata aqui de um simples esforço de conciliação superficial, nem é algo reprovável escrever uma obra dessa natureza. O fato de Santo Tomás não ter escrito uma teologia mística não significa que tenha proibido que outros o fizessem. Assim como, ao não escrever a prática do confessor, não excluiu que outros, como Santo Afonso de Ligório, viessem a fazê-lo. Seria grande estreiteza de espírito renunciar, sob pretexto de tomismo, a tratar teologicamente das questões próprias da mística, ou temer que ao fazê-lo se diminuam as virtudes teologais,
quando na realidade elas resplandecem ainda mais intensamente nesse contexto. O que admitimos plenamente com o Padre Lemonnier é o que ele afirma na página 36 da obra citada, a propósito do valor da teologia. Open quote. A graça e as virtudes não são realidades cuja natureza, objeto e funcionamento esperem para se tornar inteligíveis a nós e para nos tornar inteligível a vida espiritual que esteja concluído o inventário das experiências ascéticas e místicas. Não são essas experiências que devem julgar a teologia da Igreja, mas é a teologia da Igreja que deve julgá-las, esclarecê-las e exaltá-las segundo seus méritos. Perfeito, Carlos. Preparei a tradução FIA adaptada do trecho solicitado, já ajustada para uso em audiolivro meditativo, com pausas estratégicas, linguagem clara e tom devocional. Tradução e adaptação. O teólogo deve evitar toda presunção, pois nela pareceria ainda mais chocante do que em outras pessoas, e tal atitude suprimiria toda generosidade na vida interior, privando-o de graças elevadíssimas e tornando-o incapaz de compreender devidamente as almas de oração, que não conseguiriam abrir-se a ele. Nunca deve esquecer que sua ciência teológica, adquirida segundo o uso perfeito da razão, é inferior ao dom infuso de sabedoria, que julga conforme a inspiração do Espírito Santo e a connaturalidade com as coisas divinas. Santo Tomás de Aquino possuía em grau eminente ambas as sabedorias, e a grandeza da segunda, o dom infuso de sabedoria, o impedia de se deleitar demasiadamente na primeira, de tal modo que, ao fim da vida, quando já não podia ditar, permanecia transformado em Deus pela contemplação. Domingo Banes de Artazubiaga, diretor de Santa Teresa de Jesus, dizia que os teólogos, depois de passarem muitos anos dedicados ao estudo da teologia, obtêm grande proveito do contato com pessoas espirituais. É indubitável que, se a vida interior de um teólogo é medíocre, se nele não há esforço ascético perseverante, nem profunda vida de oração, não lhe é possível perceber com clareza as imensas riquezas espirituais contidas nos tratados que explica. Corre ainda o risco de, ao ensinar teologia positiva, tornar-se sobretudo um historiador. Ou, ao ensinar teologia especulativa, não passar de lógico ou metafísico, expondo os mais sublimes mistérios sobrenaturais de um ponto de vista relativamente inferior. O mesmo pode acontecer ao exegeta que interpreta as epístolas de São Paulo segundo sua própria psicologia, sempre medíocre, que mal se aproxima da fome e sede da justiça de Deus, Céfigo, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 6. Nesse caso, tudo se apequena, perdendo todo o interesse espiritual. O espírito da ciência teológica decai na medida em que sua exposição se detém no que é menos importante, tornando-se assim menos apta para aquela inteligência proveitosa dos mistérios de que fala o Concílio Vaticano V. Seção 3, capítulo 4. Se, ao contrário, os teólogos têm gosto em ler as obras dos grandes espirituais e estudam as vidas daquelas almas de oração, mortas para si mesmas no meio das purificações passivas que tiveram de atravessar para alcançar a íntima união com Deus, então percebem que se encontram em uma atmosfera superior, muito diferente daquela em que viveram quando estavam preocupados com reputação científica e discussões marcadas tantas vezes pelo amor próprio e pelas paixões mesquinhas que a ninguém interessam. Quando se colocam nesse plano superior, onde predominam os dons de inteligência e de sabedoria, os tratados de teologia tornam-se muito mais elevados e profundos. Pessoalmente, ensinamos pela primeira vez o Tratado das Virtudes Teologais de Santo Tomás de Aquino, antes de termos tido contato com almas de oração que atravessaram a purificação passiva do espírito. Mas depois de conhecermos várias dessas almas, voltamos em diversas ocasiões à explicação dos artigos de Santo Tomás relativos à fé, à esperança e à caridade. E então nossa visão penetrou muito mais profundamente do que antes. Passamos assim do conceito confuso das virtudes teologais para um conceito claro e distinto, e às vezes até para um conceito vivido. Percebe-se claramente que a doutrina teológica do santo brotava da plenitude da contemplação, para usar a expressão que lhe era tão familiar, Sefer,
Suma Teológica, segunda seção da segunda parte, questão 188, artigo 6º. Também então, sem forçar concordâncias artificiais, dos ensinamentos de São João da Cruz ajudam bastante a compreender melhor o que quis dizer o Dr. Angélico. Nossa vida interior, superficial e medíocre, muitas vezes não nos permite descobrir a plenitude do sentido de suas palavras. Devemos, por isso, ser profundamente agradecidos àqueles que nos ajudam a compreendê-las bem. Por esse caminho, podemos entender por que Santo Tomás de Aquino deve ter aprendido mais aos pés do crucifixo e diante do tabernáculo do que nos livros. Isto demonstra claramente que o eixo da vida espiritual se firma verdadeiramente nas virtudes teologais. Elas são superiores aos dons, mas recebem deles uma nova perfeição. A fé é, em sua essência, sobrenatural e infalível pelo seu motivo formal. Mas torna-se ainda mais perfeita quando, sob a inspiração dos dons de inteligência e de sabedoria, se faz penetrante e saborosa. Quando nos proporciona a frutuosa compreensão dos mistérios da vida íntima de Deus, da encarnação redentora, do valor infinito do sacrifício da Santa Missa, do inestimável tesouro da presença da Santíssima Trindade em nós, e da íntima união com Deus, que encontra sua plenitude na união transformante, prelúdio da vida eterna. Compreendidas assim as coisas, nada fica diminuído. Ao contrário, entende-se com maior clareza o valor da fé infusa e, embora inferior a ela, o valor da teologia. Goetz, A Visão Beatífica e seu Prelúdio Normal. No início desta obra, na primeira parte, capítulo 1, página 31, afirmávamos que a vida da graça é a vida eterna já começada, segundo a fórmula tradicional. A graça é a semente da glória. Trata-se da mesma vida, mas com duas diferenças. Aqui, na Terra, não conhecemos a Deus senão na obscuridade da fé e não na evidência da visão. E, embora esperemos possuí-lo um dia de modo inamissível, podemos perdê-lo aqui pelo pecado mortal. Apesar dessas duas diferenças relativas à fé e à esperança, trata-se da mesma vida essencialmente sobrenatural. A graça santificante recebida no mais íntimo da nossa alma e a caridade infusa recebida na vontade hão de durar eternamente, juntamente com as virtudes morais infusas e com os 7 dons do Espírito Santo. O termo e coroa do desenvolvimento normal da vida da graça é, portanto, a visão beatífica, que nos será dada depois da morte. Como conclusão, desejamos falar brevemente dessa visão do céu e de seu prelúdio normal aqui na Terra, na alma verdadeiramente purificada, a visão imediata da essência divina. Notas explicativas para o final do audiolivro. Estas notas são separadas do corpo principal e lidas em tom pausado e meditativo. Nota 1. Virtudes teologais e dons do Espírito Santo. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são dons permanentes infundidos por Deus na alma batizada. Elas são o eixo da vida espiritual. Os dons do Espírito Santo, por sua vez, ajudam a alma a agir sob a moção direta de Deus. Nota 2. Noite do Espírito em São João da Cruz. São João da Cruz descreve a noite escura como uma purificação profunda, em que Deus retira consolos sensíveis e luzes claras, deixando a alma somente com a fé nua. Esse processo aprofunda a confiança em Deus e conduz à união mais íntima com Ele. Nota 3. Fé iluminada pelos dons. A fé, quando iluminada pelos dons de sabedoria e inteligência, torna-se penetrante e saborosa, levando a alma não apenas a crer, mas a experimentar interiormente a doçura da verdade divina. Nota 4. Contemplação infusa. A contemplação infusa é uma forma de oração em que Deus mesmo comunica à alma sua luz e presença, sem esforço discursivo. Não depende da vontade humana, mas da ação livre do Espírito Santo. Nota 5. Teologia e experiência mística. A teologia da Igreja ilumina e organiza a experiência espiritual, mas não a substitui. Grandes santos como Santa Teresa e São João da Cruz mostraram que a experiência mística aprofunda a compreensão da fé, sem jamais contradizê-la. Nota 6. Visão beatífica. A visão beatífica é o fim último da vida cristã, ver a Deus face a face no céu. Já nesta vida, a alma purificada pode experimentar um prelúdio dessa visão na contemplação transformante, que é o mais alto grau da união com Deus possível na Terra.
Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.